Você já parou para pensar por que Jesus, em um momento tão grandioso, foi visto conversando com Moisés e Elias, homens que viveram séculos antes dele? Esse é um dos episódios mais misteriosos e, ao mesmo tempo, mais reveladores de toda a Bíblia: a transfiguração de Jesus. Esse acontecimento não foi apenas uma visão sobrenatural, foi uma declaração divina, um marco que ligou o passado, o presente e o futuro da fé cristã. Mas antes de chegarmos ao Monte da Transfiguração, precisamos entender o que aconteceu nos dias que a antecederam. A revelação em Cesareia de Filipe. Jesus havia levado seus discípulos até Cesareia de Filipe, uma região a cerca de 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. Era uma área repleta de templos pagãos, inclusive um dedicado ao imperador romano. Foi justamente ali, naquele ambiente dominado por ídolos e crenças humanas, que Jesus fez uma pergunta decisiva: quem as pessoas dizem que eu sou? As respostas variaram. Alguns diziam que ele era João Batista que havia voltado à vida, outros acreditavam que fosse Elias, Jeremias ou algum outro profeta. Então, Jesus se volta diretamente a eles e pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Foi quando Pedro, cheio de convicção, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essas palavras ecoaram como uma revelação celestial. Jesus então confirma: não foi sabedoria humana que revelou aquilo, mas o próprio Pai. E declara que sobre aquela fé, sobre essa verdade, a sua igreja seria edificada e que nada poderia destruí-la. A preparação para o sacrifício. Logo depois, Jesus começa a falar sobre o que estava por vir. Ele explica que precisaria ir a Jerusalém, sofrer nas mãos das autoridades, ser crucificado e, ao terceiro dia, ressuscitar. Para os discípulos, aquilo era difícil de aceitar. Eles esperavam um Messias que dominaria reinos terrenos, não um Salvador que morreria numa cruz. Mas Jesus sabia que era necessário mostrar a eles quem ele realmente era e o que viria depois da cruz. O Monte da Transfiguração. 6 dias mais tarde, Jesus chama Pedro, Tiago e João e os leva a uma alta montanha. O que aconteceu ali foi simplesmente indescritível. De repente, o rosto de Jesus brilhou como o sol. Suas roupas tornaram-se tão brancas e resplandecentes que nenhum lavadeiro na terra poderia alcançar aquele brilho. Era como se o véu da humanidade tivesse sido levantado por um instante, e os discípulos puderam ver a glória divina em sua plenitude. E então, algo ainda mais surpreendente. Moisés e Elias aparecem e começam a conversar com ele. O significado da presença de Moisés e Elias. Mas por que justamente eles? Moisés representava a lei e Elias os profetas. Em outras palavras, ambos simbolizavam todo o Antigo Testamento. O encontro com Jesus mostrava que tudo o que havia sido escrito antes dele apontava para ele. Moisés havia morrido há muitos séculos. Elias, por outro lado, não experimentou a morte. Foi arrebatado aos céus em um redemoinho de fogo. Assim, juntos, eles representam os que morreram e os que serão arrebatados quando o Senhor voltar. A cena era um retrato do plano divino completo. A lei e os profetas se cumprindo em Cristo, o Filho de Deus. A reação dos discípulos, Pedro, impressionado com a grandiosidade daquele momento, propôs algo espontâneo. Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas antes que terminasse de falar, uma nuvem luminosa os envolveu e uma voz vinda do céu declarou: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Os discípulos, tomados de pavor, caíram com o rosto em terra. Era o próprio Deus confirmando de forma audível quem Jesus realmente era. Então Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. Quando abriram os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus.
O significado espiritual da transfiguração. Esse momento foi muito mais do que uma visão gloriosa. Foi um vislumbre do reino de Deus, uma prévia da glória que todos os que creem nele verão um dia. A transfiguração também revelou que Jesus é superior a todos os profetas. Ele não veio apenas para continuar o que Moisés e Elias começaram. Ele veio para cumprir o que eles anunciaram. Ao descerem do monte, Jesus pediu aos discípulos que não contassem a ninguém até que ele ressuscitasse dos mortos. Ele sabia que o povo não entenderia. Poderiam querer proclamá-lo rei terreno, quando sua missão era espiritual e eterna. A profecia sobre Elias. Mais tarde, os discípulos perguntaram sobre a promessa de que Elias voltaria antes do Messias. E Jesus explicou: Elias já veio e não o reconheceram. Eles entenderam que Jesus se referia a João Batista, que veio no espírito e no poder de Elias, preparando o caminho do Senhor, como o anjo Gabriel havia anunciado em Lucas 1:17. A mensagem por trás da transfiguração. A transfiguração é uma das passagens mais poderosas do Evangelho porque une tudo o que Deus revelou ao longo da história. Ali, no alto da montanha, o passado, representado por Moisés e Elias, o presente, com Jesus e os discípulos, e o futuro, a glória eterna, se encontraram em um só momento. É como se Deus estivesse dizendo: toda a minha palavra, todas as minhas promessas, tudo o que os profetas anunciaram, está se cumprindo agora em meu Filho. Uma lição para nós hoje. Esse relato não é apenas uma lembrança distante. Ele nos lembra de que a glória de Cristo não é algo do passado, mas uma promessa viva. Assim como Pedro, Tiago e João viram Jesus resplandecer, nós também veremos essa glória quando ele retornar. E até lá, somos convidados a ouvir a mesma voz que ecoou na montanha: este é o meu Filho amado, ouçam-no. Conclusão. A transfiguração mostra que Jesus não é apenas um grande mestre ou profeta. Ele é o centro da história, o cumprimento da lei e das profecias, o próprio Filho de Deus. E o mais incrível é que essa mesma luz que brilhou no monte ainda pode transformar vidas hoje. Gostou dessa reflexão? Então, não esquece de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ser lembrado do poder e da glória de Cristo. E me conta aqui nos comentários, o que mais te chama a atenção nesse encontro entre Jesus, Moisés e Elias? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.